Pode sim, gente. Qualquer dúvida, vocês podem te falar. Se quiser ligar o microfone, pode ligar, Laila, para perguntar. Bom dia, professora. Bom dia, amore. Sobre o PI, eu queria saber se no vídeo a gente tem que falar também sobre o porquê ocorre a osmose, ou no caso só seria na descrição. Se aonde você tem que falar? No vídeo. Ah, tá. Não, o porquê acontece ou aonde acontece? O porquê de acontecer. Tipo, no vídeo a gente tem que explicar também? Não, você não precisa explicar no vídeo, mas você tem que falar de que forma que ela está acontecendo, entendeu? Que ela aconteceu ali no seu experimento. Não precisa de você descrever o processo de osmose. Ah, o que é osmose? Ah, lá no vídeo você fala, a osmose, a passagem do solvente. Isso você não precisa explicar no vídeo, mas você tem que explicar como ela aconteceu no experimento que você fez. Entendeu? O que aconteceu ali que representou a osmose? Entendi. Dentro do seu experimento mesmo. Precisa falar da osmose de um modo geral. Tá bom. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma dúvida sobre o PI? Eu recebi vários já, tá? Eu ainda não abri para poder olhar, para avaliar. Eu vou fazer isso hoje à tarde para dar o ok. Quem me mandou, claro que vocês ainda não vão receber nota, né? Mas vocês vão receber o ok de enviado. Se tiver algum PI que foi enviado que tiver muito fora do contexto, tipo, você não entendeu o que era para fazer e mandou uma coisa que não foi o que nós pedimos. Aí eu vou mandar, né? Vou te devolver para você refazer. Mas eu acredito, sim, pelo que eu olhei, não tem nenhuma situação, não. Mas depois eu vou olhar com calma para dar esse retorno para vocês. Outra coisa também que eu ia falar é a prova, gente. Nossa prova é semana que vem, certo? Avaliação online. Conferem comigo se eu tô certa. Isso. Beleza. Então, aí hoje eu queria, inclusive, aproveitar para a gente tirar, né, algumas dúvidas em relação à prova, né, os conteúdos que vão cair na prova. Então, eu quero, assim, antes de dar continuidade aos nossos conteúdos... Peraí. Ai, desculpa, gente, foi mal. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos conteúdos da prova, né? Que vai cair água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, não, peraí, deixa eu confirmar aqui. Proteínas, né? Proteínas. Beleza. Ninguém tem dúvida em relação à prova? Ó, o que vocês precisam focar no estudo de vocês, gente? Em água, as funções da água, né? Quais são as... Para que a água serve para os seres vivos? Por que ela é importante para os seres vivos? Como que ela atua no organismo dos seres vivos? Então, a gente... Só para poder relembrar, a água ela atua na regulação da temperatura corporal. Você tem que saber como que a água faz isso, como ela atua nessa regulação da temperatura. Ela faz aquele processo de dispersar o calor através do suor, né? E também transporte de substâncias, dissolve substâncias, ela hidrata, né, os tecidos, as células. Então, as funções da água, que é o básico, a quantidade de água nos seres vivos, né, ela pode variar de acordo com alguns fatores, 3 fatores precisamente: a idade do indivíduo, a espécie que eu estou falando e o metabolismo do órgão. Né? Então, ela pode
variar desses 3 fatores. Mas o quê? Em relação à água, é basicamente isso. Funções e a quantidade por cada indivíduo, estrutura, por que ela varia na quantidade dela. Sais minerais e vitaminas, também a questão das funções que eles desempenham. Eu não vou cobrar alimentos, tá? Em que eles estão presentes, mas vou cobrar em relação a funções, que isso daí é importante. Por exemplo, principalmente os principais, né, gente? Igual sais minerais, sódio, cálcio, potássio, iodo, são os principais. Ferro, então a função desses. A vitamina, principalmente a vitamina D e a vitamina A. Primeiro, a vitamina D, ela tem toda uma relação com o cálcio, que é um sal mineral, então isso é importantíssimo. E a vitamina A, porque ela tem aquela questão de a gente não ingerir ela diretamente nos alimentos, né? A gente ingere o caroteno, que é um precursor da vitamina A, que o nosso corpo vai fazer essa metabolização, essa transformação. Proteínas, principalmente funcionamento enzimático, tá? Principalmente. O que influencia no funcionamento de uma enzima, de uma proteína? Principalmente alterações de pH e alterações de temperatura. O caso da febre, gente. O caso da febre é o exemplo mais clássico que a gente tem de desnaturação proteica, né? Por que a febre, apesar de ser um sinalizador, a febre também é perigosa. Por que essa palavra perigosa para a febre, né? Por que a febre é perigosa? Porque uma elevação de temperatura maior do que o normal pode levar proteínas à desnaturação proteica. E proteína é o que é o componente orgânico que tem maior quantidade no nosso organismo. Então, proteína tem a ver com o sistema imunológico, proteína tem a ver com sangue, com transporte de substâncias, proteína tem a ver com hormônio, tem a ver com um monte de coisa. Então, se você desnatura a proteína, o seu metabolismo vira uma loucura. Então, é basicamente, né? Isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida específica. Se alguém tem mais alguma dúvida sobre PI também, pode me chamar aqui. E se ninguém tiver dúvida, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, já que nós não tivemos aula na sexta-feira passada, porque foi feriado, né? A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Eu estava falando com vocês na aula anterior sobre as organelas, nós estamos falando das organelas. Eu falei do retículo endoplasmático, né? E ia começar a falar do complexo de Golgi, beleza? Então, a gente vai voltar, né, para poder continuar, então, falando do nosso complexo de Golgi. Galera, eu vou espelhar a apostila aqui. Vocês só me sinalizem, por favor, se vocês estão vendo direitinho. Está tudo certo. Beleza, tá aí. Me falem aí se vocês estão vendo direitinho a apostila. Cadê vocês, gente? Ah, tá aqui. Tudo certo? Estão vendo? Beleza. Olha só, fui para a página do Google. Vocês estão vendo a página do Google ou estão vendo a apostila ainda? Google, ótimo, show de bola. Quero abrir aqui. Thaís, senti sua falta na aula anterior. Beleza, gente. Deixa eu abrir aqui só para vocês, só para a gente visualizar. Olha só. Na aula passada, primeiro, gente, olha, deixa eu pegar essa imagem aqui
O que a gente tem nessa imagem? Não, eu imagino, sei como é que é, tranquilo. Mas, assim, legal, né, falar que eu senti sua falta, porque como eu sinto a falta de outros também, eu vi gente saindo aqui, sei que tem pessoas que não estão, sinto falta de vocês, da participação de vocês, principalmente. Galera, olha só, essa daqui é um desenho, né, um esquema de uma célula, onde está presente, essa daqui é uma célula animal, dá para ver, não tem parede celular, não tem cloroplasto, não tem vacúolo. E a gente observa, né, as organelas aqui, como eu disse lá no início, as organelas, elas têm funções especiais dentro da célula, como se elas fossem mesmo pequenos órgãos, né, só que não funcionam independentemente, né, assim como os nossos órgãos também, eles não funcionam de forma isolada. O mau funcionamento de um órgão pode influenciar bastante no funcionamento de outro. Né? Então, assim, aqui na célula é a mesma coisa. Uma organela, ela depende, ela tem uma relação direta com outra organela. Nós falamos do retículo endoplasmático rugoso e o liso. O retículo endoplasmático é essa organela gigante, né? Acho que é a maior organela da célula animal. É uma organela gigante que fica aqui em volta do núcleo, né? Essa organela, ela não fica em volta do núcleo por acaso. Ela fica justamente para receber o RNA mensageiro que vem do núcleo com uma informação, né, para a formação das proteínas. Então, essa organela azul que vocês estão vendo aqui em volta da carioteca é o retículo endoplasmático. O que tem esses pontinhos pretinhos é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. E esse daqui, no cantinho, que não tem esses pontinhos, eles são os ribossomos, tá? É o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai atuar principalmente na síntese, na produção de proteínas, na síntese proteica, né? Então, esses pontinhos pretinhos, que são os ribossomos, eles estão aderidos aqui na membrana do retículo justamente para fazer isso, para fazer essa síntese proteica. Então, quando o RNA mensageiro ele vem do núcleo, ele vem com uma informação para a proteína ser produzida. Então, ele vai se conectar ao ribossomo e ali vai acontecer essa produção. Então, basicamente, função dele, produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso, ele vai atuar na produção de lipídios e ele atua também na desintoxicação da célula, né? Ele auxilia no processo de desintoxicação. Então, isso eu já falei com vocês na aula anterior, só para a gente rever, já que o retículo endoplasmático ele tem toda uma relação com o complexo de Golgi, que é esse verdinho que vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. Né, o complexo de Golgi, ele é essa organela, eu vou ampliá-la aqui para vocês. Colocar essa imagem aqui primeiro, olha só. Isso aqui é um corte que a gente tem da célula. E nós temos aqui, né, a carioteca, é amarelinho, envolvendo o núcleo. Aqui, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. E esse verdinho aqui com amarelo é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Observem, gente, que está saindo várias bolinhas verdes do complexo de Golgi. Essas bolinhas, elas são vesículas de secreção, que são liberadas pelo complexo de Golgi. Mostrando ele mais aqui isolado, olha só. Parece um monte de saquinhos achatados, tá vendo? São umas membranas, né, com esses saquinhos achatados. E observe que tem, ó, várias vesículas, várias bolinhas no seu entorno, né? As vesículas, as bolinhas de transporte, que vão atuar exatamente no transporte e na secreção de substâncias. Como que isso acontece? Olha, abrindo essa imagem aqui, a gente tem aqui mostrando a relação do retículo endoplasmático com o complexo de Golgi. Que relação é essa? Primeiro, observem o que está acontecendo na imagem, para você entender melhor.
Eu tenho aqui uma bolinha, uma vesícula saindo do retículo endoplasmático, acompanha as setinhas azul. Você tá vendo que essa bolinha, essa vesícula, ela tá cheia de pontinhos dentro dela. Esses pontinhos que vocês estão vendo dentro dela são ribossomos. Então, ela tá vindo, né? Aqui tem proteínas também aqui dentro, como se fosse um pacotinho, uma bolinha. E ela entra no complexo de Golgi, ó, ela vem de dentro do retículo endoplasmático, ela se solta da membrana do retículo endoplasmático e ela se funde com a membrana do complexo de Golgi. Então, ela entra no complexo de Golgi e observe o seguinte, ela entra desse lado aqui e ela vai sair do outro lado, só que ela sai com uma cor diferente. Por que que ela saiu com uma cor diferente? Porque ela sofreu aqui dentro, gente, uma transformação. Ela sofreu um empacotamento. O complexo de Golgi, ele fez isso, né? Ele empacotou essa vesícula que chegou com a membrana dele. Então, ela chega com a membrana do retículo, mas ela sai com a membrana do complexo de Golgi. Essa parte aqui, por onde a vesícula entra, nós chamamos de face rede cis ou face cis, né? E por onde ela sai, a gente chama de face trans, né? Que é a parte por onde ela vai sair. Olha só essa imagem aqui, para vocês entenderem, ó. A vesícula, ela tá entrando, ela vai passar aqui por dentro do complexo de Golgi e ela vai sair do outro lado, né? Depois que ela passou pelo complexo, ela sai do outro lado e ela, na maioria das vezes, ela vai sair e ela vai vir em direção à membrana plasmática da célula e olha o que vai acontecer aqui, gente. Essa vesícula, ela se funde com a membrana e ela libera o que está dentro dela para fora da célula, para fora da membrana. Então, o complexo de Golgi é como se ele fosse o armazém. O armazém de... Ele faz a parte de transporte de uma fábrica. Pensa como se a célula fosse uma fábrica. Se a célula fosse uma fábrica, o retículo endoplasmático seria o centro de produção. Ele vai produzir ali a matéria-prima, né? O produto, ele vai produzir o produto. E o complexo de Golgi é aquele setor que vai empacotar e distribuir. É aquele setor que vai receber o produto, vai embalar o produto e vai colocar ele para transporte. Se a gente fosse fazer uma comparação com uma fábrica, a gente podia dizer dessa forma: retículo endoplasmático produz, centro de produção do produto. Complexo de Golgi pega esse produto produzido, pega essa proteína produzida, pega esse lipídio produzido. Vamos imaginar que o retículo endoplasmático liso produziu colesterol. Esse colesterol ele foi produzido lá, ele vai vir para dentro do complexo de Golgi. Quando ele chegar dentro do complexo de Golgi, ali dentro ele vai ser empacotado, ele vai ser modificado e ele vai ser enviado para onde ele tem que ir. Vai acontecer a secreção desse colesterol, que é esse envio, né? Para onde ele vai atuar no metabolismo do indivíduo. Então, de uma maneira geral, isso, gente, eu estou falando da primeira função do complexo de Golgi, tá? Quem está acompanhando na apostila física, eu tô lá na página 16, né? E eu acho importante vocês grifarem as funções, quem está com essa apostila aí. Então, o complexo de Golgi, ele recebe lipídios e proteínas que são produzidos, que são sintetizados no retículo endoplasmático, como está mostrando aqui, ó. Ele recebe, ele vai modificar, ele vai empacotar, ele vai preparar esse componente que ele recebeu e vai transportar até a membrana para que seja secretada, então, essa proteína ou esse lipídio. Então, essa é a principal
função do complexo de Golgi: empacotamento, transporte e secreção de substâncias produzidas no retículo endoplasmático. Primeira função. Segunda função do complexo de Golgi, gente. O complexo de Golgi, ele também produz componentes. Ele também produz alguma coisa. Não é só o retículo endoplasmático que produz. O complexo de Golgi, ele também produz. Ele produz o quê, gente? Ele é capaz de produzir alguns tipos de carboidratos que são conhecidos como mucopolissacarídeos, presentes nas vias respiratórias. Nas nossas vias respiratórias, principalmente na nossa traqueia, nós temos muco. O que é esse muco, professora? O que é muco? Gente, muco é quando você cospe, né? Quando você dá uma cusparada e aí não tem essa coisa, o cuspe. Isso é muco. Muco com saliva, né? Quando você cospe, você pode cuspir só saliva ou você pode cuspir muco com saliva. Se você tiver gripado, se você tiver com algum tipo de alergia, dependendo, algum probleminha respiratório, né? A gripe é mestre para isso. Você vai cuspir muco com saliva. Dependendo do seu quadro gripal, você vai cuspir ainda um pouquinho de catarro, que é aquele muco amarelado, né? Aquele muco mais espesso. O catarro, ele já é, na verdade, uma mistura produzida das suas células de defesa tentando numa guerra, né? Elas entram numa guerra com vírus, com bactérias, e aí elas vão formando pus, né? Elas vão formando catarro, que a gente conhece, né? Como catarro. Mas quem faz essa produção excessiva é o complexo de Golgi. Então, naturalmente, nas nossas vias respiratórias, a gente tem esses mucos, né? Que são os mucopolissacarídeos. É estranho a gente pensar, mas, professor, isso é carboidrato, por que não é doce? Gente, ninguém fica provando muco, né? Mas sim uma mistura de polissacarídeos. Nem todo carboidrato tem o gosto adocicado, vocês sabem disso, né? A celulose, por exemplo, é um polissacarídeo, não tem. Então, não tem a ver, né? A gente tem uma relação com a glicose, frutose, mas nem todo carboidrato é glicose e frutose. Então, é somente, né, isolado. Então, o que acontece? Esse mucopolissacarídeo, ele é produzido no seu complexo de Golgi e ele naturalmente, independente de você estar gripado, com qualquer problema respiratório, ele vai estar presente na sua traqueia e nas suas cavidades nasais. Né? Então, assim, essa quantidade de muco, é claro que ela muda. Se você tiver com alergia, gripado, você fica toda hora, o nariz fica escorrendo, porque aumentou a quantidade de muco. Isso é uma reação das suas células de defesa. Mas, naturalmente, esse muco já existe. Para que esse muco existe, gente? Para lubrificar essas mucosas, né? Se a quantidade desse muco diminuir na cavidade nasal, por exemplo, vai ficar muito ressecada, às vezes pode dar feridas na cavidade nasal. E além de lubrificar, serve também para poder fazer com que alguns micro-organismos, poeira, fuligem, né, pó, fiquem presos nesse muco e não chegue até os pulmões. Então, muita coisa que a gente inspira, às vezes você está andando na rua e aí passa, né? A rua está empoeirada, passa aquele carro perto de você, levanta aquele poeirão, aí você acaba inspirando aquele pó de argila. Gente, aquilo ali não vai chegar até os seus pulmões. Não vai chegar, porque vai ficar agarrado no muco da cavidade nasal, da traqueia, porque o objetivo é fazer com que não chegue aos pulmões mesmo. E além disso também, a gente tem esse muco polissacarídeo também no nosso sistema digestivo, né? Também com função de lubrificação e proteção. Então, é a segunda função dessa organelazinha chamada complexo de Golgi. Terceira função dessa organela, gente. Terceira função dela é
produzir os lisossomos. O que são os lisossomos? Os lisossomos, eles são essas bolinhas, né? Aqui tem uma delas, ó, umas azulzinha aqui. É uma bolinha que tem dentro da célula, que ela é o estômago da célula. O lisossomo, ele é o responsável por fazer a digestão de substâncias dentro da célula. Né? Então, ele é a central de digestão, é o sistema digestório, né, da célula. E ele é produzido por um complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele que produz lisossomos e libera para eles ficarem dentro da célula digerindo. Ele vem cheio de enzimas para fazer essa digestão. Terceira função, então, dele, produzir lisossomos. Quarta função do complexo de Golgi, são só 5, tá? Quarta função do complexo de Golgi, eles formam a lamela média que une as células vegetais vizinhas. O que é isso? Uma célula vegetal, ela fica muito grudada uma na outra, né? As células não ficam separadas, elas ficam com a parede grudadinha. E existe ali entre essa parede como se fosse uma colazinha que mantém elas coladas, né? Uma colinha ali que fica colando elas. Essa colazinha que tem ali, que a gente chama de lamela média, é produzida pelo complexo de Golgi. Então, é a quarta função dessa organela. E a última, né? Quinta e última função dessa organela é porque é o complexo de Golgi lá no espermatozoide, o complexo de Golgi que vai formar o acrossomo do espermatozoide. Gente, o que é o acrossomo do espermatozoide? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. O espermatozoide é essa célula aqui, né? Nós temos essa parte aqui que a gente chama de cabeça, nessa parte anterior, e aqui o flagelo, que é esse rabinho que vai auxiliar ele na locomoção, certo? Só, gente, que o espermatozoide é uma célula, ele tem todas as organelas, né? Não pensa que é cabeça e caudinha, não, ele é uma célula. Então, aqui, na porção inicial do espermatozoide, por exemplo, do flagelo do espermatozoide, tem muitas mitocôndrias. Por que essas mitocôndrias aqui? Vocês vão saber quando eu for falar de mitocôndria, a função dela, mas tem que ter muitas aqui, tá? Tanto que nós herdamos apenas as mitocôndrias da nossa mãe, tá? A gente não herda as mitocôndrias do pai. A gente só herda as mitocôndrias da mãe. Tem uma coisa que só sua mãe passou para você, são as mitocôndrias. Por que isso? Porque quando acontece a fecundação, acontece um corte aqui, ó, no que a gente chama de pescoço do espermatozoide. Tipo um corte mesmo, só essa parte da frente, que é a cabeça, que vai fecundar. Toda essa parte aqui, depois do pescoço, toda essa região aqui posterior, ela vai ser descartada, ela não vai participar da formação do zigoto. Então, por isso, as mitocôndrias vão junto com essa parte. Você não herda mitocôndrias do pai. No entanto, existem algumas doenças genéticas que estão relacionadas ao DNA mitocondrial que só passa de mãe para filho, porque a gente só herda as mitocôndrias da mãe. Então, se o homem, vamos imaginar assim, o homem, ele tem uma doença genética dessa porque ele herdou da mãe dele. Então, ele acabou tendo essa doença genética. Ele não vai passar isso para nenhum filho, nem menino e nem menina, porque ele não passa as mitocôndrias dele para o filho. Então, só a mãe pode passar, né, no caso, essas síndromes que têm relação com o DNA mitocondrial. Bom, e em que o complexo de Golgi entra aqui? O que ele tem a ver com isso? O complexo de Golgi, presente nessa célula, que é o espermatozoide, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai vir todo aqui para frente, nessa partezinha que está mostrando aqui, o acrossomo. Ele vai migrar todo ali para frente, formando essa região, que a gente chama de acrossomo. Essa região, ela tem muitas enzimas.
E que isso vai fazer? Para que isso serve? Para ajudar a abrir o caminho, abrir a membrana do óvulo ali, a que a gente chama de corona radiata, zona pelúcida, para poder fazer com que essas enzimas sendo liberadas ali, é como se elas perfurassem, né, bem entre aspas, a membrana do óvulo para acontecer a fecundação. Então, por isso que o complexo de Golgi, ele migra todinho aqui para frente nessa região chamada de acrossomo. Não entra. Daqui, ó, desse cortezinho de onde está escrito aqui pescoço, a setinha aqui, pescoço, que tem os centríolos, daqui para trás não entra nada. Só vai mesmo fundir com o óvulo essa parte aqui, da frente, onde tem o núcleo, né? Que é a célula em si, né? A maior parte da célula tá aqui. Só essa parte mesmo, que vai fazer, né, no caso, essa fusão. Bom, então essa é a quinta função do complexo de Golgi, gente. Então, vocês viram o quanto o complexo de Golgi, ele é importante, né? Ele tem 5 funções aí muito bacanas nas células. É a terceira organela que a gente está... Terceira não, né? Segunda... Terceira, porque a gente falou do ribossomo, que está aqui grudadinho. Depois a gente tem os peroxissomos. Os peroxissomos, galera, eles são... Deixa eu fechar aqui. Eles são organelas que também são bolinhas, tá? Eles parecem muito com os lisossomos, inclusive, ó. São bolinhas que estão presentes, né? Elas estão presentes dentro da célula. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, as bolinhas aqui, a gente tem lisossomo e tem peroxissomo como bolinhas. Elas são, né, pequenas vesículas membranosas, elas estão presentes em todos os 2 tipos de células, vegetais e animais. E a função do peroxissomo é atuar também na desintoxicação da célula. Mas ele vai atuar precisamente em um processo de desintoxicação. Que processo é esse? No nosso metabolismo, né, quando o nosso metabolismo está acontecendo, isso de forma natural, o nosso corpo, ele acaba produzindo muitas substâncias tóxicas no metabolismo, né? Então, assim, o corpo mesmo, ele acaba fazendo essa produção de substâncias tóxicas, porque quebra componente, junta componente, e o nosso corpo, né, ele precisa, as nossas células precisa destruir, precisa dar conta de eliminar, de destruir de alguma forma essas substâncias tóxicas, senão elas mesmas podem intoxicar as nossas células. São produzidas no próprio metabolismo e podem, né, intoxicar. Por isso, gente, a gente fala-se de intoxicação celular. Eu não sei se vocês já ouviram, mas quem trabalha na área de estética, nutricionistas, fisioterapeutas, falam muito em desintoxicação corporal. Que aí entra o famoso suco detox, né? Eu vou tomar detox hoje, eu tomo suco detox, eu tomo cápsulas de detox, eu tomo um chá que é detox. O que é esse detox? Na verdade, essa propriedade que existe em algumas plantas, em alguns tipos de frutos, verduras, na composição de sucos. Essas substâncias, elas vão auxiliar, elas vão acelerar, elas vão ajudar o seu corpo a eliminar essas substâncias que são tóxicas e que o nosso corpo produz no metabolismo. A gente precisa eliminar. Só que dependendo da nossa alimentação, né, dependendo da alimentação que você está tendo, você acaba que ao invés de eliminar do seu metabolismo direitinho, você acaba acumulando mais do que eliminando, né? Porque às vezes você ingere muito alimento que tem componentes químicos pesados, né? Às vezes alimentos processados. Então, o metabolismo desses alimentos, eles produzem muitas substâncias tóxicas. Então, o seu corpo sozinho, ele não dá conta de eliminar isso. E aí, por isso, entra as questões dos detox, né? Que virou aí
quase que uma mania aí do pessoal, né? Tomar suco detox e tal. Ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Né? Porque vai fazer com que você urine muito, uma forma de desintoxicar. Também ingerindo muita água, porque se você ingere muita água, você urina muito, então isso também auxilia, né? E você tendo uma alimentação mais adequada. Só que o seu corpo, naturalmente, ele já vai fazer isso. Como que ele vai fazer isso? Quem faz isso? Os peroxissomos, que são essas organelazinhas que eu falei que elas estão dentro da célula. Né? Que elas têm uma propriedade, elas vão atuar no desdobramento da água oxigenada. Porque no nosso metabolismo, a gente acaba produzindo muita água oxigenada. É isso mesmo. Professor, o nosso corpo produz água oxigenada? Sim, gente, produz. Né? Ele produz água oxigenada. Só que ele mesmo degrada essa água oxigenada que é produzida no metabolismo. E quem faz essa degradação, quem faz essa quebra da água oxigenada, né, que a gente chama de catalase, quebra ela em 2 moléculas de água e 1 de gás oxigênio, é o peroxissomo. Então, ele que faz essa organela, que faz esse desdobramento da água oxigenada para auxiliar na desintoxicação. Lembrando que a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, é um subproduto que ele é bem tóxico para a célula e que tem, inclusive, uma ação mutagênica, tá, gente? Estimula o desenvolvimento de células mutantes que podem evoluir para células cancerígenas, né, e vários carcinomas. Então, o funcionamento correto do peroxissomo é essencial para uma célula, né, para o organismo. Depois a gente tem os lisossomos, né, que também são bolinhas. Os lisossomos, eles são produzidos também como eu disse para vocês lá atrás, no complexo de Golgi, eles fazem parte de uma das funções do complexo de Golgi. Eles são produzidos lá e eles são bolinhas que são cheias de enzimas. Eles vão atuar como o estômago da célula. Eles vão fazer a digestão de substâncias dentro da célula, só que eles têm várias funções, gente. Eles podem atuar de várias formas diferentes. Quando uma ameba, por exemplo, engloba um paramécium, né, que é um outro protozoário, e digere ele, quem faz essa digestão é o lisossomo. Então, o lisossomo, ele é o estômago, né? Ele que vai, quando você ingere o alimento, você tem o seu processo de digestão, porque os lisossomos estão ali a todo vapor. Eles que estão fazendo esse processo. Quando o nutriente entra dentro da célula, o lisossomo que vai lá fazer a digestão. Então, a função básica dele é digestão. Mas como que ele atua de diversas formas? Como assim? Então, gente, ele pode simplesmente pegar... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele pode pegar o que ele quer digerir e colocar dentro dele e fazer uma digestão mesmo, como um estômagozinho, né? Então, ele leva essa... Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é uma ameba que ela está se alimentando de um patógeno, de uma partícula de alimento. Então, ela vai englobar essa partícula. Aqui dentro, esse alimentozinho, essa partícula, vai se fundir com o lisossomo. Quando se funde com o lisossomo, vai acontecer a digestão, aquilo que não presta, né? Os resíduos dessa digestão vai ser enviado para fora da célula para ser excretado. É o que acontece com a gente também, né? Nosso sistema digestório, ele faz isso, ele elimina aquilo que ele precisa excretar, que não serviu, as fibras, e aquilo que é aproveitável vai ser absorvido pelo organismo. Então, quem vai atuar nesse processo são os lisossomos da célula. Aqui tem um outro exemplo, ó. Só que o que acontece? Às vezes, pode acontecer de algumas organelas dentro das células, elas ficarem velhas. Isso é muito comum com mitocôndria. Né? A mitocôndria, ela é uma organela que ela é responsável pela produção de energia. E às vezes ela acontece o envelhecimento da mitocôndria. E aí, quando acontece o envelhecimento, alguém precisa digerir essa mitocôndria, destruir ela. Ela não vai ficar velha, morta, ali dentro da célula, ali no citoplasma, vagando.
Então, nesse momento, o que vai acontecer? Essa mitocôndria, que ela envelheceu, que ela não funciona mais, ela vai se fundir com o lisossomo e ele vai destruir também essa mitocôndria da mesma forma que ele destrói, digere uma partícula de alimento. Nós chamamos isso de autofagia, que é quando a célula ela digere partes dela mesma. Isso é autofagia, né? A célula digeriu partes dela própria. Heterofagia, ela destruiu algo que veio de fora, ela digeriu algo que veio de fora, uma partícula que veio de fora, uma partícula de alimento que você comeu, né? Mas se ela destruir uma organela dela, isso é autofagia. E tem também, gente, a autólise, que eu quero muito mostrar para vocês. A autólise, cadê? A autólise também, ela é conhecida como apoptose, né? Que é quando a célula, poxa, não tô achando nenhuma imagem legal aqui. A autólise, gente, é quando a célula ela se autodestrói. Exatamente isso, a célula se autodestrói. Por que a célula vai fazer isso, gente? Ela vai se autodestruir por algum motivo. Como que ela faz isso? Ela rompe a membrana do lisossomo dela e saem todas aquelas enzimas que tem dentro do lisossomo. Quando essas enzimas saem, elas começam a destruir a célula. Isso é muito comum e acontecer na forma de apoptose. O que seria essa forma de apoptose, gente? A apoptose é um tipo de autólise que ela é programada para acontecer, ou seja, ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Isso é programado, né? O seu corpo sabe que ele precisa fazer essa autólise. Esse tipo de autólise, que é a apoptose. Agora, o seu corpo ele pode não se programar para fazer uma autólise e fazer. As substâncias do cigarro fazem isso. Algumas substâncias químicas presentes no cigarro, elas vão fazer as suas células sofrerem autólise sem elas se programarem para aquilo. Não foi programado para isso acontecer, mas ela vai acontecer, né? Outras substâncias químicas também podem fazer isso, né? Principalmente presentes em drogas, né? Drogas ilícitas, elas causam muita destruição de células nervosas, né? De neurônios, né? Que é um tipo de célula nervosa, células da glia e outros tipos de células também. Mas no caso da apoptose, não, é uma programação, isso precisa acontecer. Quando que essa autodestruição celular precisa acontecer, gente? Aqui está mostrando dois processos básicos. O primeiro é quando o feto, né, o bebê, ele está no desenvolvimento embrionário, quando surge as mãos. Entre as mãos existem membranas, que a gente chama de membrana interdigital. Isso, professor, é igual lagarto? Exatamente, gente, mais ou menos assim mesmo. Então, quando o bebê ele desenvolve a mãozinha, lá nas primeiras semanas de gestação, a mãozinha vem com essas membraninhas. Mas por que o bebê não nasce com essas membranas entre os dedos? Por que ele nasce com a mãozinha com os dedinhos soltos? Porque aconteceu a apoptose aqui, ou seja, essas células que formavam essa membrana interdigital, elas foram se autodestruindo, até que sumiu toda a membrana. Um outro exemplo também é a cauda do sapo, que ela some ao longo do desenvolvimento dele, do ciclo de vida. Quando ele é um girino, ele precisa de cauda, porque ele ainda é muito dependente do ambiente aquático, então ele precisa da cauda para nadar. Porém, à medida que ele vai se desenvolvendo, essa cauda ela vai sumindo, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo, gente? Porque ela vai sofrendo apoptose. As células ali dessa cauda, elas vão se autodestruindo. E aí vai acontecendo também a apoptose.
Bom, a apoptose, ela acontece no nosso corpo também quando a pessoa tem um infarto, né? A apoptose faz com que as células do coração daquela região, elas se autodestruam. Alguns processos inflamatórios podem causar apoptose. Tem também... no caso de câncer, né? O câncer, a liberação de substâncias oncogenes por uma célula cancerígena também pode provocar apoptose, né, em células. Tem doenças que influenciam nesse processo que faz com que a célula se autodestrua. Beleza? Bom, gente, na próxima aula, então, a gente continua aqui a partir de mitocôndria, né? E a gente fala do restante. Quem já quiser iniciando os exercícios sobre isso na apostila, já pode começar. Né? Na semana que vem a gente termina organelas e aí depois a gente já começa a falar de síntese proteica. Olha só, galera, tem TM liberada para vocês. A TM10 estava liberada há um tempinho, a 9, mas aquelas que foram liberadas para vocês fazerem depois de maio, agora no início de julho, vi que pouquíssimas pessoas fizeram. Então, dá uma olhadinha. Não deixa acumular a TM, tá? Vai fazendo à medida que está liberando. Tem lá tem umas 3 TMs já liberadas para vocês, porque toda semana eu estou liberando uma. Então, se vocês deixarem acumular... E qualquer dúvida em relação ao PI, vocês podem me chamar também no Instagram, pode me chamar pelo e-mail, me perguntar pelo e-mail, não